Veja hoje no Repercute a região de Serra Talhada recebendo o consórcio social da juventude. E veja também no Repercute de hoje, uma morte a cada 15 minutos. Em 2004, 36 mil pessoas foram mortas a tiro no Brasil. Sobreviventes dessa tragédia relatam histórias inacreditáveis. Saiu o tiroteio, o primeiro tiro pegou em mim. Exportação de emprego. Proposta de redução de tarifas para produtos importados ameaça empregos no Brasil. Isso é uma política errada, equivocada e de alto custo social e contra a qual nós nos insurgimos. Pão duro de roer. Banqueiros embolsam o maior lucro da história e oferecem migalhas para os bancários. Os banqueiros não atenderam e estão forçando os bancários a estar em greve. Dia 28 é uma greve de 24 horas e a partir do dia 6, greve por tempo indeterminado. Dupla jornada. Entre o chão da fábrica e a sala de aula, trabalhador investe na educação. Francisco Gomes de Lima é casado, tem 43 anos, 2 filhos e 2 vidas. A que vamos revelar agora só acontece à noite. Meia hora de carro para chegar aqui. Um corredor cheio de jovens e a história das revoluções cubana e mexicana na ponta da língua. A Revolução Mexicana, cada comunidade, até os burgueses, tinha um ideal. É entre estes estudantes do ensino médio que Francisco expõe sua identidade preferida, professor Gomes. Há 15 anos dá aulas de história. Atualmente, nesta escola estadual de São Bernardo, região do ABC em São Paulo. Apaixonado pela profissão, ele leciona todos os dias para 10 turmas do curso supletivo e capricha nos recursos para envolver os alunos. A agricultura nesses últimos anos, ela evoluiu? Primeiro de tudo, eu tenho que mostrar para ele que ele tem que resgatar a autoestima que ele tem. Porque tem uma coisa que eles estão fazendo aqui hoje que é fundamental, que vai mudar tudo nesse país, é educação, mais educação e ainda mais educação. Quem ouve o professor Gomes assim, calmo e tranquilo, não imagina a dura rotina que ele enfrenta. O dia começa às 6 da manhã, com a tarefa de deixar os filhos na escola. Às 8, já está pronto para assumir sua outra identidade. Durante as 8 horas que passa nesta fábrica de autopeças do ABC Paulista, ele é o metalúrgico Chiquinho. Começou na profissão há 20 anos, 5 anos antes de surgir o professor Gomes. E é o Chiquinho quem garante o Gomes. É um metalúrgico que virou professor, né? Eu optei por essa área, eu gosto da área, embora não seja bem remunerado, mas é uma área importantíssima, porque eu tenho na minha frente centenas de crianças, ou milhares de crianças, ou jovens, ou adultos, que precisam da minha informação. Além de controlar a produção, Chiquinho ainda ajuda os colegas a embalar, tirar as rebarbas e o que mais surgir para fazer. E ainda é diretor de base do sindicato, sempre atento às reivindicações dos companheiros de fábrica. Profissionalmente, ele está dividido assim. A metade, professor Gomes, trabalha 20 horas por semana e recebe salário de R$1.000. A metade, Chiquinho, trabalha 40 horas por semana e ganha R$3.328. Quando o turno da fábrica termina, Chiquinho corre para casa e começa a transformação. Troca de roupa, despede-se dos filhos, dá carona para a mulher até a faculdade e vai para a escola, de onde só sai às 11 da noite. A dupla jornada é cansativo. Eu vejo um monte de gente ficar brigando. Quando vai ser minha aposentadoria? Quando eu vou me aposentar? E eu penso assim, eu não quero me aposentar nunca. Eu quero é ter forças nos pés, nas mãos, na mente, acima de tudo, para poder evoluir e progredir. Dizer o seguinte, olha, esse país precisa de gente que trabalha, precisa ter emprego para muita gente. Isso para mim é fundamental. Então, eu não quero encostar tão cedo. Olha só que interessante a incorporação. Gente, é aqui a nossa indústria. Para a CUT, os direitos dos trabalhadores não se mexem. Nós queremos fortalecer a organização sindical para fortalecer a negociação coletiva e não discutir os direitos que já estão estabelecidos na Constituição. Além do mais, nós precisamos estender os direitos.
né, uma grande parte da população hoje não tem sequer acesso a esses direitos que hoje estão estabelecidos na Constituição Federal, porque você tem aproximadamente mais de 50% da população economicamente ativa que não tem carteira assinada. Então, nós queremos estender os direitos dos trabalhadores para essa população que hoje está na informalidade. Então, não aceitamos discutir reforma trabalhista enquanto não houver o debate e a votação da reforma sindical. Essa é a posição da CUT e também das demais centrais sindicais que estão debatendo a questão da reforma. Jornal dos Trabalhadores, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, nos 1600 AM da Rádio 9 de Julho de São Paulo. Notícias e entrevistas da política, da economia e do mundo do trabalho. Jornal dos Trabalhadores, uma nova opção de jornalismo no rádio. Jornal dos Trabalhadores, um programa da Rede CUT de comunicação. Bancários protestam contra a ganância dos banqueiros. Veja também, redução de tarifas para importados cria empregos no exterior. Em 1976, nascia no interior de São Paulo e no coração de um homem, um sonho, a TAM. Enquanto a TAM ampliava suas rotas, muitos outros brasileiros também nasciam, cresciam e começavam a investir em suas próprias histórias. 29 anos depois, a TAM é hoje a maior e a líder absoluta do mercado no país. E com o orgulho de ser exatamente como todo brasileiro, porque todos nós nascemos para voar. Desemprego, quebra de empresas, desnacionalização da economia. Este cenário, causado pela abertura indiscriminada da economia nos governos Collor e FHC, pode se repetir caso o governo aprove a proposta do Ministério da Fazenda de reduzir as tarifas de importação. Por essa proposta, o imposto máximo sobre os importados cairia dos atuais 35% para 10,5%. Isso significaria uma redução de até 70% nos impostos para importação de produtos automotivos, eletroeletrônicos, siderurgia e máquinas e equipamentos, entre outros. A nossa impressão é que o Ministério conta com técnicos que jogam contra o patrimônio nacional, jogam contra o Brasil. Nós já vivemos essa experiência de redução unilateral de tarifas sem nenhuma preocupação com o complexo industrial e produtivo nacional. E as consequências foram desastrosas. Portanto, nós já temos, não é de ouvir dizer, é de sentir na própria pele, na própria carne, o desastre de uma política desse tipo, que nenhum país do mundo pratica. A política dos países desenvolvidos é exigir a abertura da economia nos países mais pobres para os produtos industrializados. Em troca, prometem abrir seus mercados aos produtos agrícolas. Mário dos Santos Barbosa acompanha as negociações feitas na Organização Mundial do Comércio, a OMC, como observador da CUT e da Rede Brasileira para a Integração dos Povos, a REBRIP. Ele acredita que a proposta do Ministério da Fazenda prejudicaria o Brasil na próxima rodada de negociações, que acontecerá em dezembro em Hong Kong. Nós que somos sindicalistas e que temos na nossa vida, né, passado por diversos processos de negociação, seja na empresa, seja negociações mais complexas também, sabemos que as propostas que são estratégicas, a gente nunca lança elas antes do momento adequado, né? Portanto, a nosso ver, a posição que o governo brasileiro vinha defendendo é uma posição diferente dessa do Ministério da Fazenda. Além disso, é uma posição também que guardava uma certa cautela, né, sabendo que num processo de negociação nunca se mostra a última carta antes do momento adequado. Portanto, nos pareceu, de fato, uma proposta, um passo muito infeliz por parte do Ministério da Fazenda. Esperamos que tenha espaço para voltar atrás nisso. Defensores da proposta do Ministério da Fazenda argumentam que a abertura às importações estimula o comércio internacional do país, aumenta a competição no mercado interno e favorece o combate à inflação. A CUT discorda e já encaminhou ao governo este documento contra a proposta. Os economistas liberais têm a única preocupação com relação a preços. Nós temos preocupação em relação à sobrevivência da indústria brasileira, ao enorme sacrifício que esse país fez de montar um parque industrial, e nós temos preocupação com o emprego, coisa que não há
nenhuma preocupação desses economistas. E estaremos atentos caso seja preciso mobilização popular, se essa ideia idiota prosperar no governo. Nós queremos aumento real de salário. Bancários de todo o país estão em estado de greve. Nesta assembleia, realizada quarta-feira em São Paulo, mais de 1.000 bancários rejeitaram a proposta apresentada pelos banqueiros e já definiram um calendário de paralisação. Nós fizemos todo um processo de tentar garantir as nossas reivindicações em mesa de negociação. Os banqueiros não atenderam e estão forçando os bancários a sair em greve. Dia 28 é uma greve de 24 horas e a partir do dia 6, greve por tempo indeterminado. Com data base em 1º de setembro, a categoria bancária apresentou aos bancos uma pauta com 100 reivindicações econômicas e sociais. Entre elas, o fim da terceirização, ampliação do horário de atendimento ao público com 2 turnos de trabalho e medidas para coibir o assédio moral. As reivindicações econômicas são reajuste salarial de 11,77% e participação nos lucros e resultados formada por um salário integral, mais R$ 788, mais 5% do lucro do banco, divididos linearmente entre os funcionários. Todas estas reivindicações estavam representadas na manifestação dos bancários, que percorreu as ruas do setor financeiro do centro de São Paulo. O setor financeiro vai muito bem, obrigado. É um dos mais lucrativos do país e vem batendo recordes a cada balanço. Só no primeiro semestre deste ano, o lucro líquido dos 10 principais bancos do país cresceu 43,62% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, depois de 4 rodadas de negociações, os bancos fizeram uma das piores propostas já apresentadas aos trabalhadores. Não cobre nem a inflação acumulada nos últimos 12 meses, de quase 6%. Os banqueiros oferecem reajuste de 4% para os salários e participação nos lucros e resultados de 80% do salário, mais um valor fixo de R$ 733 e um abono de R$ 1.000. E ainda anunciaram a retirada de um direito dos trabalhadores, a 13ª cesta alimentação paga no ano passado. Na verdade, isso demonstra a mesquinharia do sistema financeiro, com os lucros que vem tendo, principalmente com a receita de tarifa bancária cobrada do cliente e dos próprios funcionários, não apresentam uma proposta decente na campanha salarial de 2005. Os bancários vão dar resposta como sempre deram. Se banqueiro não cede, os bancários vão fazer pressão e vamos arrancar a força dos banqueiros. CUT defende voto no sim para diminuir a violência. Em 1976, nascia no interior de São Paulo, no coração de um homem, um sonho: a TAM. Enquanto a TAM ampliava suas rotas, muitos outros brasileiros também nasciam, cresciam e começavam a investir em suas próprias histórias. 29 anos depois, a TAM é hoje a maior e a líder absoluta do mercado no país. E com o orgulho de ser exatamente como todo brasileiro, porque todos nós nascemos para voar. O Brasil tem 2,8% da população mundial, mas responde por 7% dos homicídios com arma de fogo em todo o mundo. No dia 23 de outubro, os eleitores brasileiros participam de um referendo para responder a seguinte pergunta: o comércio de arma de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? A proibição está prevista no Estatuto do Desarmamento, uma lei federal aprovada em dezembro de 2003 que faz uma série de restrições ao uso de armas de fogo. A aprovação do artigo no referendo significa o desarmamento total do cidadão brasileiro. A CUT é a favor do desarmamento. Nós somos a favor de, no plebiscito, a população se posicionar radicalmente contra o uso indiscriminado de armas. É preciso criar critérios. O que nós temos visto é que grandes quantidades de armamento estão chegando na mão de quadrilhas que estão subjugando partes
inúmeras da sociedade, principalmente da nossa juventude. Então é preciso criar regulamentos, criar regras, por isso a CUT se posiciona radicalmente a favor do desarmamento. Vamos ver a partir de agora como a vida de jovens brasileiros pode mudar de uma hora para outra. Danilo estava na rua onde mora, em Mauá, região do ABC Paulista, esperando um amigo. Porta da casa dele. Aí teve uma discussão de um pessoal que estava na mesma rua que eu. Osmar comemorava a vitória do Corinthians no bairro da periferia de São Paulo. Aí nós estávamos falando de bairro, um rapaz foi agredir uma amiga que estava comigo. Aí eu fui e tomei as duas para uma amiga minha, aí foi e me deu uma porrada. Aí me deu uma porrada, deu uma cotovelada nele e rasguei o supercílio dele. Aí depois ele me ameaçou, falou que ia me dar um tiro. Saiu o tiroteio, o primeiro tiro pegou em mim. Veio na minha direção e pegou em mim. Entrou no pescoço, saiu aqui nas costas. E aí, na hora você já caiu, já sem movimentos? Na hora, percebi na hora que eu perdi os movimentos. Eu caí, não sentia mais nada. Não senti a queda, nada. Só caí, fiquei consciente, mas eu não sentia nada. Quantos anos você tinha? Tinha 15 anos. Passou uns 2 meses e me deu tiro pelas costas. Não sentia minhas pernas, da cintura para baixo não sentia nada. Na época do tiro, Osmar tinha 23 anos. Ficou tetraplégico. Danilo também. Numa fração de segundo, um tiro detonou uma mudança completa na vida destes jovens brasileiros. Infelizmente, para pior. Osmar, depois de quase 2 anos hospitalizado, consegue andar sozinho. Danilo vai ficar para sempre dependendo da cadeira de rodas. Quase não sai de casa. Porque eu não tenho opção na rua. Não tem nada de bom lá. Agora, assim, pra mim não tem. Antes tinha, né? Ia pra rua, ficava lá andando de bicicleta, correndo, brincando comigo. Mesmo com essas restrições, Danilo e Osmar deram sorte de ainda estarem vivos. Só no ano passado, 36 mil pessoas foram mortas a tiros no Brasil, uma a cada 15 minutos. O Brasil é o país onde mais se morre por arma de fogo no mundo. Os dados são da ONU. E as principais vítimas são justamente os homens jovens como o Danilo. Entre eles, a arma de fogo é a principal causa de morte no Brasil. Entre os que sobrevivem aos tiros, ficam as sequelas e as perdas. O rapaz que subia essas escadas correndo passou a depender do pai. Ele não tinha equilíbrio, não tinha como segurar, né? E eu me agarrava com toda a força com ele e ele subia, né? Chegava lá, com a língua para fora, né? Mas tinha que ser, né? Não tinha outro jeito. Bom, aí depois você conseguiu dar um jeito de construir aquela rampa. É uma rampa mesmo assim, ela é bastante inclinada. É bastante inclinada por causa do terreno, né? Não teve outro espaço jeito, que vocês né? têm aqui, O né? espaço foi pequeno, né? Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que apenas 10% das mortes por arma de fogo são resultado de latrocínio. A maioria acontece entre parentes ou conhecidos a partir de motivos banais, como brigas em boates, bares, trânsito, torcidas de futebol ou mesmo em casa. Danilo faz reabilitação na AACD, onde Osmar é recepcionista. O que mudou na vida deles depois dos tiros? Tudo aquilo que a gente fazia antes, a gente deixou de fazer, a gente deixou de viver um pouco, né? Porque a gente viveu esses 4 anos, 5 anos em volta dele, em cima dele, né? Trabalhava, deixei de trabalhar. O que você fazia e deixou de fazer? Eu fazia coisas que todo moleque faz, assim, tudo. Tocava. Tocava o quê? Tocava bateria. E você teve que parar com tudo isso? Parei. Tipo, agora lá na banda eu canto, assim. Quando você não consegue segurar a baqueta? Não, eu não tenho força. Se eu bater, ela vai pular. A sua companheira foi embora porque você estava... Foi, a minha companheira deixou porque eu estava de cadeira de roda. Ela falou na minha cara que eu já era. Falou pra mim assim, que eu já era. Os amigos, muito se afastou. Que eu acho que não eram os amigos, né? Aqueles da escola praticamente
toda aquela amizade que eu achava que tinha, teve gente que nem foi me ver, nada. Sabe aquilo que quando a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, e acabou acontecendo? Aí a gente se viu sem os pés no chão. A pessoa que atirou em você é um cidadão comum, era um bandido? Não, você já conhecia? Quem? É um amigo. Amigo. Mas de acidente que acontece nunca vai ser o seu inimigo. É sempre amigo. Isso aí você pode ter certeza. A primeira terra a gente nunca esquece. O caso dela, da associação, que eu não vou sair. Tô abandonando tudo e me encostar só na associação agora. Me dedicar só a ela. Em 1976, nascia no interior de São Paulo e no coração de um homem, um sonho, a TAM. Enquanto a TAM ampliava suas rotas, muitos outros brasileiros também nasciam, cresciam e começavam a investir em suas próprias histórias. 29 anos depois, a TAM é hoje a maior e a líder absoluta do mercado no país. E com o orgulho de ser exatamente como todo brasileiro, porque todos nós nascemos para voar. Metade dos desempregados do país é jovem, com idade entre 16 e 24 anos, revela uma pesquisa do DIEESE e SEAD. Os jovens representam 24,4% da população brasileira, praticamente um quarto, mas entre os desempregados eles são 46%, quase a metade. A pesquisa realizada em 6 regiões metropolitanas identificou 3,5 milhões de trabalhadores desempregados, sendo 1.600.000 jovens. Na capital do Chachado, terra de Lampião, é dia de festa. Trabalhadores rurais ocupam a praça central da cidade atraídos pela novidade. 30 anos atrás, 80% da população brasileira vivia no campo. Hoje, são apenas 20%. Sem a perspectiva de um futuro melhor, camponeses migram para os grandes centros em busca de trabalho. Emprego não tem, de maneira alguma não tem. O jovem não tem condições de se autossustentar. Quase sempre depende dos pais, que também sobrevivem da agricultura familiar. Que eu me formar, ficar aqui nesse lugar sem ter o que fazer, de cara pra cima, trabalhando pros outros, sem ter uma renda, sem nada, aí eu ia embora. Me contaram a história, como era a associação, tal, eu me mobilizei e vi que era uma ideia que dava certo. Aí primeiro foi Daniel, que começou a formar o grupo, a mãe dele falou pra ele, aí ele começou e me chamaram para participar também, né? Aí, por causa dela, da associação, que eu não vou sair, tô abandonando tudo e me encostar só na associação agora, me dedicar só a ela. A novidade que mudou a vida de Daniel é o motivo da festa em Serra Talhada. O lançamento do Consórcio Social da Juventude Rural, um programa que vai investir R$2,5 milhões na formação de mais de 1.000 jovens em 15 estados brasileiros. São jovens de 16 a 24 anos com renda de até meio salário mínimo. Nesse particular, o consórcio da juventude entre a CONTAG e o Ministério do Trabalho vem trazer oportunidade de discussão, de conscientização e de capacitação profissional para a juventude, onde eles vão ter muito mais oportunidade para trabalhar alternativas que não seja apenas a produção agrícola tradicional, como foi feita pelos seus avós e pelos seus pais. O Consórcio Social da Juventude é a ideia de criar oportunidade para a juventude se inserir no mercado de trabalho. Portanto, um processo de qualificação focado com a demanda de cada região. E esse curso também é uma coisa que vai nos beneficiar muito, porque a gente, além de aprender, vai ganhar para aprender e aplicar os conhecimentos da nossa própria terra. A luta da CONTAG uniu 2 ministérios. Além da formação, os camponeses de Pernambuco também foram beneficiados pelo programa Nossa Primeira Terra, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Um programa de financiamento de terra
para jovens trabalhadores rurais. Investir na agricultura familiar, investir na reforma agrária, nós somos um dos poucos países do mundo que tem a possibilidade de, através desse tipo de investimento, mudar a realidade nacional. Pajeú, teu cenário me encanta, desde a voz do vaqueiro boiador. E quando nós começamos, pô, não vai dar certo não, eu quero calar a boca de muita gente aí, viu? Meu sonho hoje é que essa propriedade progrida cada vez mais e avance cada vez mais. Indica que Cristo, quando novo, aprendeu a caminhar no Pajeú. Nasce um pé de esperança no meu povo, e tudo indica que Cristo, quando novo, aprendeu a caminhar no Pajeú. O Repercute termina aqui. Boa noite e até sábado que vem.